Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje aqui mais uma nova explicação, né? Hoje nós vamos falar sobre as mudanças do estado físico da matéria. Como acontecem essas mudanças? Por que essas mudanças acontecem? Vamos ver aqui nossos slides. Bem, a mudança do estado físico da matéria ela está presente em matéria e energia, certo? Mas por que nós chamamos de mudança de estado físico? Assim, nós chamamos de mudança de estado físico porque significa que algo físico mudou e conseguimos voltar ao que era antes. O gelo, por exemplo, né? O gelo, a gente pega a água no estado líquido, nós vamos transformar ela em gelo. Ela vai ficar no estado sólido, mas podemos trazer aquele gelo voltar que era antes a água no estado líquido. Então, por isso que nós chamamos de mudança de estados físicos. Essa mudança de estado físico, elas acontecem devido aos estados de agregação da matéria, certo? Devido ao estado de agregação da matéria. Então, nós temos esses estados, essas mudanças, nós chamamos isso de fases. Elas mudam de fases. Essas fases bem conhecidas, nós conhecemos muito bem, que são o sólido, o líquido e o gasoso. Não é isso? Como eu falei para vocês, elas dependem das agregações da matéria. Essas agregações da matéria são da seguinte maneira. Por exemplo, no estado sólido, como o próprio nome já diz, ele é sólido. Então significa que as matérias e agregações delas são bem unidas uma na outra. É o que acontece aqui, ó. Elas são bem juntas uma na outra. Por isso que ela é firme, ela é dura, não tem para onde ir. Já no estado líquido, ela já parece ter um espaçozinho entre um e outro. Parece ter um espaçozinho já entre um e outro. Tá aqui, ó. Tem um espaçozinho. Certo? Então ela começa a se mover um pouco. Já no estado sólido, já no estado gasoso, tem vários espaços entre uma partícula e outra. Então por isso que esse estado sólido ele consegue se movimentar bem mais. Ok? Aí vamos ver aqui. Nós falamos em mudanças de estados, certo? Essas mudanças de estado físico da matéria passam por uma seguinte representação, certo? Que essas mudanças são várias. Que nós temos a sublimação, né? Que essa sublimação acontece quando tem um aumento de temperatura. Quando essa temperatura aumenta, acontece uma chamada sublimação. O que vem ser uma sublimação? Uma sublimação é quando a matéria ela sai do estado líquido e vai direto para o estado gasoso. Então nós chamamos isso de sublimação, né? Aliás, do sólido direto para o gasoso, certo? Aí outra fase de mudança nós temos uma matéria no estado sólido, o exemplo é o gelo, e ela, com o aumento da temperatura, ela se transformou em líquido, né? Então isso aí nós chamamos de fusão. E também pode acontecer de esse líquido deixar de ser líquido e passar a ser sólido novamente. Então isso aí nós chamamos de solidificação, certo? Veja bem que na fusão isso aconteceu porque eu aumentei a temperatura. Como eu aumentei a temperatura, o gelo derreteu. Aí ele passou a ser líquido. E na solidificação, isso aconteceu porque eu diminuí a temperatura. Então, ele passou a esquentar e virou líquido. Certo? Aí também nós temos ele saindo do líquido, passando para o gasoso.
Veja que eu também tive que aumentar a temperatura, quer dizer, eu aumentei a temperatura e esse líquido começou a evaporar, a se transformar em gás. Então, eu chamo isso de vaporização. Ele saiu do líquido para o gasoso. E também eu posso fazer o inverso, né? Do gasoso, eu diminuo essa temperatura, ele vai sair do gás e vai se transformar em líquido. Então, eu posso chamar isso aqui de condensação. Ou tem muita gente que chama também de liquefação, certo? E tudo isso aconteceu porque eu diminuí a temperatura. Já a sublimação, ela tanto vai acontecer com a temperatura aumentada ou com a temperatura diminuída. Quando a temperatura aumenta, ele sai do sólido diretamente para o gasoso. Quando a temperatura diminui, ele sai diretamente do gasoso para o sólido. Então, ambas essas situações nós chamamos de sublimação. Continuando. Nós temos, vamos explicar cada passo a passo. Uma fusão. A fusão acontece em quê? Do sólido para o líquido, né? Ele está no estado sólido, foi para o estado líquido, certo? Isso acontece devido ao aumento da temperatura. Tem o chamado ponto de fusão, que abreviado chamamos de PF. O que é esse ponto de fusão? É quando a temperatura em uma substância, determinada substância, ela vai sair do seu estado sólido para o estado líquido, né? E essa substância, ela permanece invariável até que toda matéria sólida se transforme em líquida, né? Essa é uma propriedade específica da matéria, né? O exemplo de um ponto de fusão, a água. A água, para entrar no ponto de fusão, ela vai chegar a 0 graus Celsius. E o ferro a 1535 graus Celsius. Solidificação. A solidificação é quando ela sai do líquido para o sólido, certo? Então, o que aconteceu? Ao invés da fusão, a temperatura teve que diminuir, teve a diminuição de temperatura, certo? Aí aqui nós chamamos de ponto de solidificação, PS, que é quando a temperatura de uma determinada substância passa do sólido para o líquido. Permanece invariável até que toda a matéria líquida se transforme em sólido, né? É normal isso aí. Isso também é uma propriedade específica da matéria, que é igual ao ponto de fusão. Exemplos. O ponto de fusão da água é 0 graus Celsius, né? Do ferro é 1536 graus Celsius. É a mesma coisa, a mesma quantidade. Vaporização, gente. Na vaporização, existe alguns tipos de vaporização. Por quê? Porque a vaporização é quando se transforma num gás. É o líquido no gasoso. É quando o líquido se transforma no gás. Existem umas maneiras de acelerar essas transformações líquidas gasosas, certo? Então, essa transformação de vaporização vai ser sempre com aumento de temperatura. Então, quanto mais você aumentar a temperatura, mais rápido vai ser o processo de vaporização, certo? Aqui, ó. Águas quentes, águas mornas, então, o que está acontecendo? A água está sendo evaporada aqui. Aí vamos ver esses tipos de vaporização. Começando pela evaporação. O que é essa evaporação? É uma mudança lenta, é uma mudança graduada. Vamos dar um exemplo aqui, quando lavam roupa e estendem no varal, certo? Ali ela está secando lentamente, graduadamente. De acordo com o sol, ela vai estar sendo evaporada, tá se evaporando. Então nós chamamos isso aí de evaporação, é uma mudança lenta, ela vai evaporar lentamente. Outro exemplo aqui é nas salinizações, né? Onde a água é exposta em tanques quentes e a água salgada, ela vai evaporando, né? Ficando somente o sal.
É uma chamada de evaporação, é uma mudança lenta, graduada. Aqui na vaporização de ebulição. Na ebulição é uma mudança mais rápida. É quando você coloca uma panela no fogo, como tem um exemplo aqui, e se você prestar atenção, com o passar do tempo, a água vai lá começar a encher de borbulha, vai começar a borbulhar. Certo? Por quê? Porque a temperatura lá está mais quente, está chegando a 100 graus Celsius, então ela vai começar a borbulhar. Então nós chamamos isso daí de ebulição, é uma vaporização mais rápida, certo? Porque vai ter muita agitação das moléculas. Então é a passagem do estado gasoso, a passagem para o estado gasoso não se dá somente na superfície do líquido, mas também dentro dele, formando as bolhas. É o que está acontecendo aqui. Outro tipo de vaporização é a chamada ebulição, que nós vimos aí, eu falar a mesma coisa, né? Porque aqui eu quero falar o seguinte, como nós temos o ponto de fusão, que é do sólido para o líquido, do líquido para o sólido, nós temos também um ponto de ebulição. Que o ponto de ebulição, é o PE, é exatamente quando aquele líquido vai chegar num determinado ponto para se transformar no gasoso, né? Então, é a temperatura em que uma substância passa da fase líquida para a gasosa. Permanece invariável até que toda a matéria líquida se transforme em gasosa, né? Que é uma propriedade específica da matéria, certo? Então, quando chega no certo ponto, ela vai começar a se evaporar. Esse certo ponto do ponto de ebulição é o quê? 100 graus Celsius. Exemplo, né? A água, ela começa a se evaporar, isso no nível do mar. Ela começa a se evaporar quando ela chega a 100 graus Celsius. Ok?